Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês e vocês conosco. E hoje temos dois convidados muito especiais, não é, Tânia? Sim, vamos lá. Certamente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de uma tragédia, né? A gente vai falar do maior desastre climático que aconteceu no Rio Grande do Sul, possivelmente o maior desastre climático do Brasil, que afetou mais de 2 milhões de pessoas. A gente está falando da inundação do Rio Grande do Sul. Foram atingidas 478 cidades, mais de 90% da população sofreu com a situação, com as enchentes que começaram no final de abril e seguiram por algumas semanas, e que foi uma tragédia muito, muito grande. Então a gente vai conversar com dois empresários gráficos gaúchos que foram diretamente atingidos aí pelas enchentes, né? Mais de 600 mil pessoas foram desalojadas. Infelizmente, nós tivemos a morte de 179 pessoas. E esses números, pessoal, eles estão sendo atualizados sempre, então eu vou colocar no descritivo do episódio os números que a gente tem, as matérias de onde a gente tirou esses números, e possivelmente eles vão continuar sendo atualizados. Mas aqui o que a gente vai falar? Nós vamos falar de como essas enchentes atingiram a indústria gráfica gaúcha e principalmente como essas empresas estão se reerguendo, né? Como é que foi essa trajetória e como essas indústrias estão se reerguendo. Eu quero deixar aqui uma nota de que para mim e para o Hamilton, para o Ondas Impressas, o mais importante são as vidas, são as pessoas, são as vidas humanas. Mas o Ondas Impressas é um podcast, vamos dizer assim, corporativo. O propósito do Ondas Impressas desde o início, lá em 2020, é empoderar o gráfico, empoderar o empresário gráfico, empoderar o profissional gráfico, para que ele tenha as melhores informações e possa tomar boas decisões no seu dia a dia e na sua carreira profissional. Então aqui nós vamos falar assim de negócios, de equipamentos, e deixando essa nota que para nós a vida humana é o bem mais importante. Bom, e para isso a gente tem o prazer de receber no Ondas Impressas aqui o Anderson Nunes dos Santos, da gráfica ANS, e o José Mazarolo, da gráfica Comunicação Impressa. Anderson, Mazarolo, um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado, Tânia, Hamilton. Agradeço o convite aí para conversar a respeito dessas grandes dificuldades que todo o nosso estado está passando. Eu não tenho como... o programa é voltado para a gráfica, mas ele principalmente, ele sempre, todo o depoimento que nós falar, ele tem a dimensão de todo o estado, porque todo o estado foi muito afetado, como tu falaste ali, a questões das vidas humanas, os nossos negócios foram afetados, mas a população gaúcha, de uma forma geral, assim, está muito, muito abatida com tudo isso que está acontecendo. Obrigada também, Mazarolo. Também agradeço, Tânia, Hamilton. Ondas Impressas, muito importante. O próprio nome, acho que nós somos irmãos, porque eu sou Comunicação Impressa e Ondas Impressas deve ser da mesma família. Então, iniciamos já bem familiarizados nisso, e realmente nós estamos vivendo ainda uma tragédia de dimensões realmente imensuráveis. Não somente a questão das perdas humanas, mas físicas, psicológicas, enfim. É uma peculiaridade, eu acredito, que no mundo o que nós vivemos é diferenciado. Podemos ao longo expor sobre isso,
É uma situação bem diferenciada do que das outras tragédias que aconteceram. E dá para se dimensionar bem, sem realmente alcançar a plenitude, porque não há um medidor para isso, mas a tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e arredores aqui especialmente, ela tem características específicas diferenciadas de qualquer outro lugar no mundo. É isso aí. Bom, é um prazer tê-los aqui conosco e antes deixa eu falar alguns números da indústria rio-grandense em geral. Já no final de maio, a Federação das Indústrias do Estado, a Fiergs, dava conta de que 47 mil indústrias tinham sido afetadas pelas chuvas, empresas que empregam 813 mil pessoas. Isso representa 92% do setor industrial do Rio Grande do Sul, que tem 51 mil indústrias, para a gente ver a extensão disso, não é, Tânia? É verdade. Agora, olhando aqui para a indústria gráfica gaúcha... Hamilton, inclusive, a Fiergs foi atingida. Foi atingida também. Eles também não voltaram a funcionar ainda também. Sério? Para ver a gravidade do Senai foi atingido. Senai, que é ali perto. Todos. Paralisou a cadeia aqui. É impressionante. Hoje a gente não tem praticamente revenda de papel aqui, quase todas foram atingidas. Eu acho que do setor, pelo menos mais de 50 empresas gráficas diretamente também foram atingidas. Eram esses números mesmo que eu quero trazer para vocês, né? O Hamilton trouxe alguns números gerais, e com relação à indústria gráfica gaúcha, até antes da pandemia, em 2019, segundo os números que eu levantei com a própria Abigraf, Mazzaruolo aqui, vice-presidente da Abigraf Regional Rio Grande do Sul, o Anderson também faz parte da diretoria, né, Anderson? E Sim. Segundo os números da Abigraf, até 2019 eram 2.000 gráficas no Rio Grande do Sul, empregando cerca de 12 mil pessoas, e aí a gente teve, lógico, a indústria gráfica como um todo foi afetada pela pandemia, né, e agora mais essa tragédia. Então, os números que eu havia levantado, entre 40 e 50 gráficas foram diretamente atingidas pelas enchentes, né? E quando eu falo diretamente atingidas, foram gráficas que ficaram debaixo d'água, que os equipamentos foram atingidos, que tiveram as suas instalações inundadas. Lógico que toda a cadeia, como o Anderson está começando a contar para a gente, toda a cadeia e todas as gráficas foram de alguma forma afetadas, seja por falta de matéria-prima, falta de insumos, problemas com os funcionários, até clientes que cancelaram pedidos, clientes que levaram seus pedidos para outras gráficas. Então, toda a indústria, assim como toda a indústria gaúcha, foi afetada. E como é que elas estão lidando com essa questão? Como é que elas estão lidando com os seus funcionários? Como é que elas estão trabalhando para voltar à normalidade? Então, isso tudo é que o Anderson e o Mazzaruolo vão contar para nós. Eu vou pedir para vocês, para que antes disso, vocês deem uma posicionada dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, sobre quem é a ANS, quem é a comunicação impressa. Mazzaruolo, vamos começar por você, por favor. Então, aonde está localizada a empresa, que eu acho que esse é o mais importante aqui nesse caso, né? Mas há quanto tempo vocês estão em atividade? Qual é o setor de vocês, né? Quantos funcionários vocês têm? Rapidamente, dá uma posicionada sobre a comunicação impressa, por favor. A comunicação impressa, ela tem mais de 45 anos, ela está bem próxima à rodoviária, a 100 e poucos metros, eu diria assim, do Rio Guaíba, que é o que transbordou. Então, estou muito próximo, o primeiro, digamos, a ser atingido e o último a ser realmente desocupado. Então, nós temos aqui 70 funcionários, atuamos basicamente na área comercial e nessa linha, digamos, editorial, acima de tudo. E temos todo um equipamento voltado para isso, ficamos praticamente 30 dias abaixo d'água, e isso realmente faz a grande diferença. Quantas enxurradas acontecem no estado ou outros lugares e que não tem essa dimensão de 30 dias abaixo d'água? Nós só passeávamos de barco pelas avenidas aqui na nossa volta de barco, então isso realmente fez a diferença que eu falei no início, de outras tragédias, outras catástrofes, enfim.
outros problemas que acontecem com a água, onde ela entra num dia e sai 2 dias depois, uma semana depois. Não, aqui ela ficou literalmente, ocupou parte da cidade mais importante, parte de toda a nossa região, pontes quebradas, acessos interrompidos, aeroporto fechado. Então nós tivemos durante 30 dias literalmente isolados em nossos próprios recintos, quem estava em abrigo. Então isso, estendendo um pouco a questão da própria empresa e do próprio segmento, foi algo extremamente peculiar o que aconteceu no estado, especialmente nessa tragédia. Então como eu estava falando, nós tivemos 2 metros de água durante esses 30 dias, de uma ponta a outra da empresa, e só de barco foi o acesso. E basicamente nossa atuação estaria em cima disso. Tudo foi afetado, não teve nada que não pudesse ser. Pilhas e papéis aonde a gente imaginava que, pilhas de 4, 5 metros de altura estavam bem abrigadas aparentemente, mas acabou aquilo inchando tanto que acabou tombando. Caiu em cima de carros, portas. Então o estrago foi muito maior do que simplesmente uma água dentro de uma empresa. Muito mais do que isso. E a ANS, Anderson? Certo. A ANS, nós temos aí 28 anos de mercado, começamos lá atrás produzindo fotolito para outras empresas e seguimos aí na área, expandindo nosso negócio, mantendo ainda o nosso core, que é produzir impressos para outras empresas gráficas, desde a prestação de serviço do fotolito, e expandimos para diversas áreas. Atuamos na área editorial, embalagem e comercial. Possuímos aí cerca de 140 funcionários. Fico ali, acho que a cerca de 2 quilômetros da comunicação impressa, mais ou menos, né, seu Mazzarolo? Mais ou menos. E a uns 500 metros ali do aeroporto. O aeroporto foi muito noticiado aí no Brasil inteiro pela tragédia, assim, que nos tomou. Estamos nesse endereço desde 2016. Saliento que antes de nós ir para lá, eu encomendei um estudo de área de viabilidade, querendo prever isso. E a moça que me apresentou isso, ela tinha feito um trabalho de conclusão de faculdade a respeito da situação hídrica, e ela falou assim, pela cheia de 41, que é a mais conhecida ali, que atingiu 4,70 metros, a água vai lamber o teu chão. Então, aqui é um lugar muito seguro para ti, mas mal imaginávamos ali que ela subiria quase 1 metro dentro da nossa empresa. A nossa empresa ficou com cerca de 80 a 1,10 metro a água dentro da empresa, que mostra que ela estava certa nos estudos dela, porém a natureza foi muito mais forte, e com a Porto Alegre tem um plano para essas enchentes ali, que é para aguentar 6 metros o nível do rio. Tem esse plano, feito por engenheiros alemães, com uma quantidade enorme de casas de bombas para resolver isso. E no dia que aconteceu isso, eu acho que apenas uma casa estava funcionando, uma casa de bomba das 20 e tantas que eram para ter feito. Tivemos, aí é o resumo da empresa, a gente pode ir falando a respeito mais de como se desencadeou, né? Certo, eu queria que vocês fizessem um pouco, o Mazzarolo já contou um pouco, né, então esse retrospecto, né, então como é que se deu isso, né, Mazzarolo? Conta pra gente, faz aí um retrospecto, em que dia que a água começou a entrar e quando que vocês puderam chegar lá, como é que foi essa situação, gente? Eu queria entender, né, vocês vendo a chuva, vendo as notícias, como é que vocês descobriram, nossa, a água entrou mesmo? Me contem, se vocês puderem fazer um retrospecto. Então, basicamente, nenhum de nós foi surpreendido, porque ele foi um dia de semana, dia normal. Na quinta-feira, os noticiários já previam. Mas como isso nunca lá no havia final de acontecido, abril, né? A gente está falando do final de abril. Isso, não. Era maio, dia 3, maio, acho. 13 de maio ela entrou. maio. Dia 2 de maio, uma quinta-feira, havia aquele anúncio, tal, que iria o rio ia elevar-se, aquela história toda. Mas ninguém acreditou que ia naquela dimensão. E quando foi sexta de manhã, 6 horas da manhã,
já tinham me avisado que estava entrando a água na empresa. Ela estava entrando não por cima, mas ela estava entrando pelos canais de esgoto. E aí foi uma tragédia pior, porque a água veio escura, Nossa. suja, contaminada. Então ela começou a tomar conta da empresa entrando por baixo. Foi entrando, nós salvamos o que pudemos, mas máquinas pesadas não havia como salvar. Aham. E realmente dentro dessa linha de trabalho, corre-se daqui e dali, era meio-dia. Aham. Inclusive contratamos um caminhão para começar a bombear para fora da empresa. Uhum. Uhum. Fiquei muito triste porque é uma exploração absoluta, total, uma pessoa sem, eu sempre disse, Claro. pessoa sem coração. Se nós falarmos disso depois, a gente vê que há as pessoas que estenderam a mão e ajudaram e outras que aproveitaram a situação, a tragédia para explorar. faturar mais. E quando chegou meio-dia de sexta-feira, que era o dia 3, já não tinha mais como vamos ter que salvar a nossa vida. Aí entra aquele outro aspecto. Aham. Vamos ter que salvar a nossa vida e cada um sair com os carros que dá para sair, Uhum. porque as ruas já estavam com meio metro de água e a tendência a subir. Mesmo assim, eu não acreditei que ela fosse continuar subindo de tal forma. Tanto é que eu disse para os colaboradores, segunda-feira a gente vem aqui, ela já baixou, vamos tirar o que tem que tirar, Uhum. mas não foi isso. Entendi. Segunda-feira ela estava a 2 metros e continuou 30 dias dessa forma. Então foi bastante trágico nesse sentido. E nós poderíamos até ter salvo mais se a gente pudesse, carros especialmente, se a gente soubesse que iria levantar tanto e que o estrago fosse tão grande. Mas, enfim, eu cheguei, era meio-dia, meio cansado, meio, vamos dizer assim, com certo desânimo até. Vou embora, não quero mais me preocupar. Eu tinha uma casa de campo, digo, vou para lá e praticamente abandonei a causa aí. E você, Anderson, também foi Perfeito. nessa graduação? Isso, foi nessa graduação. Na quinta-feira à noite o assunto já era de conhecimento, inclusive num grupo, nós temos um grupo ali chamado Conexões Gráficas, que abrange os gráficos aqui do estado. Eu fiz ainda um alerta, não sei se você vai lembrar, seu Mazarolo, olha, para nós estamos tratando como se a água chegasse aqui amanhã, entendeu? E daí nós compramos areia, fechamos as portas da empresa e ainda, como chegou de manhã lá cedo no seu Mazarolo, os funcionários também vieram para a nossa empresa, mas infelizmente eles moram em regiões vizinhas, Eldorado e tudo, na casa deles começou a bater mais forte, e daí bateu um certo pânico na empresa, e eu tive que liberar todo mundo um pouco às pressas, assim, e ficou eu, os meus 2 sócios, as nossas esposas, tá? E mais o Alexandre, que é filho do outro sócio, o Alexandre. E a água não tinha chego ali na empresa. A gente ficou, liberamos todo mundo, assim meio de surpresa, daí não, vamos ficar aqui para avaliar. Nós ficamos lá para aguardar a água vir. Então entrou na sexta do seu Mazarolo, no sábado nós vimos a água chegando na nossa rua lentamente, avançando. Imagina, 2 quilômetros depois, a gente nunca acredita. Tu fala, não, mas pelo amor de Deus, a água tá lá, ela não vai chegar aqui. Mas ela foi assim, ela foi chegando, sábado à tarde chegou, foi entrando. O meu prédio é um pouco mais elevado que a rua, ainda como a gente tinha vedado todos os esgotos, com pallets e tudo mais, nós chegamos à conclusão, não, realmente vai entrar aqui. Entendi. Isso. E pegamos, daí nós 3, com as esposas, começamos a tentar levantar nossos estoques com empilhadeira, subindo em pallet. Eu e meus irmãos entendemos que tínhamos que tirar as placas das máquinas. Começamos a arrancar muita placa, arrancamos mais de 100 placas com alicate, Meu com Deus, tudo. Nós falamos, depois os técnicos resolvem isso. E subimos, conseguimos salvar muita coisa e acabamos tentando resgatar lá até segunda noite. Até dormimos, pegamos uns miojos num bar que tinha na frente, dormimos lá 3 dias, arrancando placa. Nesses 3 dias nós dormimos 6 horas, foi uma coisa assim incrível. Perdemos comunicação porque a luz na cidade parou, nossos celulares acabaram,
nós tínhamos gerador a gasolina que também não suportou, Aguentou. então nós ficamos Meu incomunicáveis. Deus. E Lá daí, dentro da empresa. isso, daí até que tivemos que sair de lá e fomos resgatados daí, porque Vocês não foram nos entregamos resgatados? água na empresa. Resgatados. Um barco teve que vir, porque já não tinha, estava toda a região, nossa gráfica é um pouquinho mais alta, toda a região completa de água, e não tinha. Vocês foram E resgatados o quê? Pela Defesa Civil? Foi um barco até lá e resgatou vocês? pela 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 população. Entendi. E uma das surpresas incríveis, né? Eu estava sem falar com a minha filha ficou sozinha em casa, Meu Deus. e ela faz psicologia aqui na UFSPA. E ela, com psicologia, a sociedade se organizou e ela foi para lá para ajudar numa frente de resgate. E na saída de lá, eu me cruzo, sem a gente saber nada, eu me cruzo, a nossa filha está ali nos recebendo o pessoal resgatado, junto com centenas de outras pessoas, e foi um dos momentos assim mais incríveis para mim, assim. Que bom, assim, ainda me emociono muito, porque é uma coisa assim, ela já tinha colocado, inclusive, aviso, dizendo que nós estava perdido, assim, que não conseguia, e eles a gente não conseguia se comunicar, foi muito, Meu Deus, muito uma angústia difícil mesmo, assim, absoluta. Que isso? esse momento, assim, muito difícil mesmo, mas a gente entende que foi necessário, porque a gente fala de vida, né, assim, nós tivemos 18 funcionários afetados, tá, dos quais 18 a gente colocou um nível lá, 8 tiveram água pelo menos pela cintura em suas casas, e 10 tiveram água até o teto, e um deles a casa não estava mais lá, Meu Deus, meu entendeu? Não Deus. estava mais lá, então é uma situação assim, Essa era uma muito, pergunta muito... que eu queria fazer para vocês. Hamilton, vou antecipar, depois a gente chega na forma como eles chegaram na empresa, mas eu queria saber isso, o contato com os funcionários, né? Então, nesse momento, vocês foram resgatados, mas, Haroldo, você tinha saído da empresa, não havia mais o que fazer, vocês não podiam ficar lá. E nesse período eu queria saber quanto tempo vocês ficaram então distante da empresa e se vocês mantiveram contato com os funcionários, né? Para saber o que estava acontecendo, se é que foi possível ter algum contato ou quando vocês puderam retomar esse contato. Quem quer começar? Eu, na realidade, me preocupei até em ver. Eu sabia que tinha uma funcionária só, que ela morava na ilha aqui, muito próxima, e essa região realmente é suscetível às enchentes constantemente. Os demais eu sabia que estavam em Alvorada, Canoas, lugares relativamente bem abrigados. Mas eu me preocupei até em fazer uma comunicação a todos, porque nós temos um contato com todos os funcionários, nos primeiros dias já avisando que a gente iria retomar, que nós iríamos voltar a trabalhar, que não se preocupassem, enfim, basicamente no sentido do emprego, do trabalho e da renda, que a gente tinha uma certa condição, tínhamos algumas reservas, que eles não se preocupassem, que iam receber no fim do mês, enfim, a quinzena estava se aproximando. Então, basicamente, foi dada uma certa informação atualizada do que nós estávamos pensando enquanto nós não poderíamos chegar na empresa, enquanto nós não poderíamos retomar as atividades, o que nós estaríamos pensando, porque eu ouvi até das pessoas mais próximas, fecha que tu tá bem, tá, digo, não, mas eu posso estar bem, mas eu só vou estar bem se os outros estiverem bem. Então, eu em momento algum me preocupei, ou digamos, eu me acomodei em dizer, não, vamos fechar ou dispensar as pessoas, não, mas pelo contrário, fiz questão de dar essa informação a todos, para que todos permanecessem nos seus lugares, continuassem atentos, continuassem próximos, que certamente a água um dia ela veio, um dia ela terá que sair. Demorou um pouco demais, exatamente essa foi a grande surpresa para todos nós, e que certamente custou, mas a esperança, como diz a própria escritura, é a última que morre, digamos, a esperança ela sempre vem
E nessa esperança que nós nos reunimos, e, embora cada um nas suas casas, para a gente se ajudar, ou especialmente eles dependiam de nós, como empresários, o que que nós iríamos fazer. Então eles tiveram essa posição e depois dos 30 dias todo mundo de bota, macacão e vassoura e rodo e jato, foi um empenho muito significativo de todos nesse sentido. Entendi. E você, O Anderson? Anderson, Perfeito. Lá na empresa, a água, diferente de ser o Mazarolo, como ele fica mais próximo do rio, a nossa água, na empresa ela baixou dia 20, então foram 15 dias submersos, mas no entorno não tinha acesso, entendeu? Então aqui nesse local, estou na minha casa nesse momento, nós nos reunimos com os gerentes para montar um plano de ação. Então nós acabamos focando de como seria a volta, imaginamos vários cenários, quase nenhum deu certo, porque é tudo diferente, a gente não claro, imagina como vai estar com a lama, com óleo e tudo mais. Então, as primeiras incursões de retorno à empresa foram de barco, entendeu? Secou a água e nós, ainda com a água em torno, nós começamos já a dar manutenção para os itens da empresa. Nós temos um grupo geral de WhatsApp com todos os funcionários da empresa. E por ali saíam comunicações diárias de como estava evoluindo. Olha, nesse meio do caminho nós fomos lá de barco, acho que umas 4 vezes na empresa, e nós atualizávamos eles. Tá assim, a água baixou, não baixou, a previsão é segunda. E na primeiro dia, nesse dia 20, que nós fizemos a primeira ida da empresa, nós conseguimos reunir 30 pessoas que estavam dispostas a ir de barco até lá e começar a limpeza. Então a limpeza começou ainda um pouco antes da água baixar no entorno do acesso. Em volta da empresa ainda tinha ali uns seus bons 50 centímetros de água, mas dentro da empresa não tinha ainda. Então foi mais ou menos nesse sentido. E daí começou milhões de dificuldades aí, como técnicos, deslocamento, mudou toda a estrutura, não se tinha mais ônibus para as pessoas virem, e tudo foi muito, muito complexa o retorno. E além dos funcionários diretamente envolvidos, evidentemente vocês trabalhando e comunicando com eles, quer dizer, tiveram apoio, por exemplo, de clientes, fornecedores, como é que foi esse lado? Quer dizer, tiveram suporte para isso? Sim, sim. É o lado mais positivo que eu tenho, se eu tenho para tirar dessa experiência, dessa prova que nós estamos passando, foi o apoio incondicional, assim, de muitos clientes. Muitos. Ainda hoje, agora, antes de vir para cá, um cliente ali que rotineiramente, que fazia o pagamento em parcela, ele, estou depositando à vista, eles sabem disso. Também eu tive muitos clientes afetados, que não conseguiram honrar ainda, porque estão com as suas dificuldades, então é uma corrente. Aqui eu fui afetado, o outro também não pagou e tudo, e a gente também, como fornecedor deles, a gente tem que ser o mais compreensível possível para que nós todos consigamos nos levantar junto. Entendeu? Amigos também, assim, a gente acaba conhecendo assim os amigos verdadeiros na dificuldade. Eu tive um domingo que eu me dei o trabalho de contar, eu tive 25 amigos nossos lá ajudando na limpeza, 25 amigos ajudando na limpeza, clientes, olha, pelo menos assim uns 10 clientes, não todos os dias, passaram por lá para ajudar no rodo e tudo mais. Foi assim, muito, muito, muito legal, aprendi. Como eu senti que nós íamos precisar de muita ajuda, quem me mandava uma mensagem no WhatsApp, Anderson, fiquei sabendo, cara, pois é, cara, se precisar de ajuda, estou aqui. Eu pegava, anotava o telefone dele, esse ofereceu ajuda, e depois quando baixou a água, abaixou a água, eu estou precisando de ajuda. Alguns não vieram, tem gente que fala, naquele momento não pode, tudo, mas muitos
a gente precisa avisar que precisa de ajuda, e foram solistas e vieram na empresa. Eu levei o pedido de ajuda não só por educação. Se o cara ofereceu ajuda, eu vou pedir ajuda para ele, porque a empresa estava aos pedaços nesse sentido. Eu considero assim, ó, eu comparo o que nós passamos como se nós 3 sócios estivéssemos na beira da praia no dia 4, e bem, daqui a pouco tivéssemos sofrido um infarto. E nós todos estávamos numa UTI. Aquilo que a vida nossa vira de um dia para o outro com a saúde, assim aconteceu com a empresa e com a vida de todos nós gaúchos. Ela foi muito forte, e só com a ajuda de todo mundo, e eu ainda peço ajuda, quem me oferece eu aceito, e vem me ajudar, eu falo assim, para isso aí, entendeu? Por educação ninguém mais me oferece ajuda, porque eu pedi mesmo. Entendi. Você também, Mazarolo? E você, Mazarolo, não sei se você quer comentar alguma coisa. Claro que essa ajuda, Tânia, Milton, eu essa ajuda também recebi, essa solidariedade que eu considero muito importante de parentes, amigos, clientes, enfim, a solidariedade, ela é mais no sentido positivo do que realmente decisivo, a gente sabe disso, que no momento, numa situação dessas e todos relativamente envolvidos, então, muitos realmente precisam, eu vou lá, é claro que isso para nossa empresa, se a gente for depois entrar no outro aspecto, como a gente levanta ou tem que recomeçar, isso não é muito decisivo, mas é muito importante porque te dá um apoio, tu sabe quem está do teu lado, sabe quem realmente se preocupa contigo, e isso eu faço, até por isso falei até com os funcionários nesse sentido, nesse meio tempo mantinha eles relativamente informados, mais por uma questão justamente de fazer uma solidariedade, uma corrente, do que propriamente algo que iria mudar a história. Porque dependemos muito mais, ou dependemos muito mais de recursos, dependemos de tecnologia, dependemos, enfim, de material novo, dependemos de uma série de fatores que esses amigos do Anderson e meus, eles não podem nos fornecer. Mas eles ajudam, eles pegam uma vassoura, isso já é uma situação que ela queira ou não, ela se complementa, e isso faz bem, e se distingue. Mas agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. uma... Vocês avaliaram o prejuízo de vocês? O que eu quero entender é o seguinte, né? Então foram 30 dias na comunicação impressa, 15 dias debaixo d'água da ANS. Vocês tiveram, por exemplo, paredes destruídas ou não? Foram os equipamentos? Qual foi a dimensão desse prejuízo? Vocês já dimensionaram os prejuízos? Se começar por mim, essa tua palavra dimensão, ela é tão longa, tão extensa, que ela é imensurável. Não tem como medir isso. Se a gente olhar o lado paredes derrubadas, máquinas ferrujadas, galões, material perdido, papel nem se fala, quase 600 toneladas de papel, retroescavadeira retirando, então, o lado financeiro, que ele seria teoricamente mais mensurável, ele foi muito grande, muito extenso, mas ele vai muito além disso. Ele vai além da parte psicológica, da parte afetiva, da parte do cliente, da parte do transporte, das pontes, quer dizer, é um envolvimento, por isso que na abertura, ou lá no início eu falei, que esta é uma tragédia que é diferenciada no mundo inteiro, pelo menos aquilo que eu conheço em outras nações, a Katrina, aquela que foi nos Estados Unidos, que se estuda hoje, ela teve dimensões menores do que a nossa. Porque se nós olharmos o que aconteceu aqui, é algo que se a gente olha para a cidade, essa parte da cidade, ela ficou completamente abandonada. Completamente abandonada, não havia mais vida aqui. Tanto é verdade que quando nós colocamos papel para a rua, a gente colocou retroescavadeira e caçambas para levar tudo para fora, porque não havia outra fórmula. Colocamos na rua e não havia carros, não havia movimento, não tinha nenhum problema de achar que vai trancar o trânsito. Então, justamente porque não havia mais moradores, não havia mais indústria, não havia mais... E isso realmente fez a grande diferença que eu considero em relação a outros fatores negativos ou problemas ou tragédias que tenham acontecido em outros lugares. Então aqui nós tivemos agora que a gente está retomando uma vida normal. Veja bem, começamos isso início de junho,
E estamos agora à metade de julho, e que agora a gente pode notar que a vida está retomando um pouco as suas vias de acesso, embora sem aeroporto, embora sem algumas situações ainda que faltam bastante, mas pelo menos hospitais, tem hospitais que estão retornando, que também ficaram afetados, tiveram que transferir todos os seus pacientes. Imagina um hospital dos mais importantes aqui do estado e da capital, tiveram que transportar todos os seus pacientes, porque afetou tudo. Então, então a dimensão, ela vai muito além da questão física, material, ou dos prejuízos econômicos. Ela se estende, gente se suicidando, nós sabemos disso, gente que clínicas psicológicas extremamente complexas ou com muita gente. Então, é realmente um fator pelo grande período que a água ficou, pelo isolamento que as pessoas tiveram, abrigos com pessoas de toda a índole no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, realmente, quando entramos nessa área, a gente vai num medidor que nós não conseguimos realmente estabelecer. E leva tempo, né, anos, leva tempo, né? Hoje, a cidade ainda está úmida. Passado 2 meses, tu olha as paredes, a umidade não vai embora. Isso nos prejudica, inclusive, para a retomada. Até porque vem o inverno também. Isso está fazendo frio, né? A cidade está muito úmida. Falando aqui um pouco dos nossos prejuízos também, muitas paredes, foi tudo muito afetado. A água e ferro não se combinam, né? Não, é muito forte. O meu prejuízo em papel pelo aparista, a gente sabe que eles pesam ali, ele me falou em 240 toneladas, tá? Eu não tenho ainda o inventário correto desse estoque ainda, não montei, o meu estoque ainda está muito bagunçado a respeito disso, e uma série de outras matérias-primas aí, muito algumas coisas se recuperou, mas o papel, aquela pilha alta, ele amolece o inferior e derruba tudo. Então, o efeito é esse, tem que tirar de retro, porque tu não pega um pacote que caiu, ele espedaça, o papel é como se fosse uma fábrica que mistura papel artesanal, ele vira fragmentando, assim, é a mesma situação parecida com o seu Mazzarolo ali, numa dimensão ainda maior, porque a água subiu mais. Se eu tive algumas pilhas que se mantiveram, ele, imagino que nenhuma se manteve, entendeu? Por causa dessa situação. E nem só para interromper um pouco, e nem para o meu aparista nem aproveitou, fragmentou de tal forma, de tal maneira ele se fragmentou todo que aqueles recicladores não aceitaram. Por isso que ele foi para a rua. E aí a prefeitura levou depois. Entendi. Agora, Mazzarolo, me contaram que quando vocês voltaram, dentre toda essa destruição, um objeto não foi atingido, e eu queria que você contasse para os ouvintes que objeto foi esse e quem encontrou esse objeto e como é que foi essa situação. Isso foi muito interessante, isso até me deu muito ânimo, muito entusiasmo, porque eu sei que a mão de Deus estava ali. É algo que a gente conhece pela literatura bíblica, aqueles fatos de as pessoas que caíram no fogo e não foram atingidas, outras, Jesus lá acalma uma tempestade. E nós, ao entrarmos, ainda a água estava pela cintura, aproximadamente pela cintura, nós entramos, e nos fundos da empresa tem um refeitório, onde nós todos os dias, 15 para o meio-dia, a gente para, alguns minutos, quem quiser, ali a gente tem uma Bíblia, em cima de um pedestalzinho de 1 metro aproximadamente. Todos os dias fazemos uma oração e algumas leituras de alguns versículos, todos os dias. Independente se a Tânia e se o Hamilton um dia vierem aqui nos visitar, próximo ao meio-dia, a gente para e convida eles para ir para lá, porque nós, nesse momento, realmente ele não nos pertence mais. E quando nós entramos, a nossa surpresa foi justamente galões de óleo, por tudo, aquela parte, geladeiras que tem ali, tem máquina de lavar, mesas onde o pessoal faz as refeições, a Bíblia intacta, em cima da mesma mesa, limpinha, o único ambiente limpo, seco, absolutamente intocado. É um prodígio que realmente
me surpreendeu, me emociona até às vezes quando eu comento esse fato, tanto que eu depois, poucos dias depois que secou, nós tiramos aquela mesa, trouxe para cá, fiz um pedestal e coloquei um texto que em 2024, no mês de maio, aconteceu tal fato, é a água que superou 2 metros, aqui ela preservou íntegra essa Bíblia, que justamente dentro daquela forma que a gente sempre dá vida a ela nos devolveu vida. Então porque mas por que todas as Bíblias não são protegidas? Porque nem todas as pessoas lhe dão vida. Então aquilo que nós lhe damos vida, temos o direito a receber a vida. Então é um prodígio de Deus que a gente conhecia pela literatura e hoje eu posso comprovar assim com toda a com o meu testemunho de que foi rigorosamente a mão de Deus ali que se estabeleceu. Fotografamos, não fizemos, mas enfim, é algo que vai muito além disso. Simbolismo muito forte, muito bonito. Simbolismo forte, realmente forte. Eu vi as imagens, é de arrepiar isso aí mesmo, assim, é de arrepiar. Claro. É incrível, assim, muito. E toda a força que emana disso, né, Mazarão? Exatamente. Em cima disso, quando comecei, eu não tinha nada, por isso que daí, quando a gente reúne as pessoas, diz, olha, nós hoje temos mais do que quando nós começamos. E Deus está presente para nos dar continuidade, eu que sou bastante fervoroso nesse ponto, além de ter a parte comercial, que é muito importante, a gente não sente por perder, mas também sente muito porque nós temos vida, temos saúde, temos vigor, temos esperança, e isso a água não levou. Isso a água não nos levou, essa fé, essa esperança, esse amor pela nossa atividade, pela missão que Deus nos deu, e isso a água não leva. Então isso é importante, e esse testemunho, como tu dizes, Hamilton, ele é muito forte. E ele nos encoraja a nós continuarmos assim, de cabeça erguida e olhar só para frente. E como diz o Anderson, né, a gente sabe que tem ambientes, está úmido, tem lugares que eu evito até passar, porque é uma umidade ainda, um mau cheiro ainda, num ambiente que a gente tem ocupado pouco. Então, montamos uma outra estrutura no lugar que é mais alto, mais seco, e estamos trabalhando hoje, graças a Deus, numa situação um pouquinho inferior a antes, mas dá para a gente consegue, com certeza, desenvolver um bom trabalho e manter todas as nossas contas em dia, nossos compromissos. Isso realmente me traz uma certa alegria, uma certa satisfação. Que bom, isso que eu ia perguntar, quer dizer, estamos aqui no meio de julho, 17 de julho, quanto já voltou à normalidade? Claro que no Estado, considerando como Estado como um todo, vai levar tempo, tá certo? Mas em relação a vocês, diria que vocês estão em que fase disso? 70%, 80% de uma normalidade ou não? Ou longe disso ainda? Nosso caso, a recuperação dos equipamentos está próximo ali de 70%, tá? Mais ou menos esse número aí. Alguns equipamentos mais tecnológicos e tudo vão levar grande tempo, mas eu acho ali que mais cerca de 20 dias a gente chegue próximo de 90% de recuperação. O equipamento, depois que ele começa a rodar, ele tem um repique, que às vezes leva algumas semanas para ele estabilizar, justamente pela essa umidade. A umidade é uma coisa assim incrível. Mas apesar de parecer um número muito, muito bom, 70%, o nosso faturamento ainda é muito baixo. Não tem tanto serviço disponível aqui no nosso estado para isso. Então, eu acredito que a empresa está ali faturando 25% do que era para estar faturando na época. A gente está correndo atrás de serviço, mas também por muitos clientes estarem afetados. Toda essa cadeia aí, ela foi prejudicada, mas a outra contrapartida que nós estamos esperando, as promessas vêm muitas, são milhares de promessas, vai virar dinheiro, agora vai ser diferente, tudo, mas na prática, até o momento, muito pouco se tocou.
muito pouco se tocou assim. Veio uma ajuda de 2 salários mínimos, um para cada mês para o funcionário, em troca de uma estabilidade, entendeu? Então eles mantêm ali um salário mínimo é pouco, a gente sabe da média do profissional da indústria gráfica, então, mas tudo bem, toda ajuda é muito bem-vinda, seja de onde for, mas essa série de empréstimos a juros subsidiados e tudo, eu acho ela muito cruel, porque todos nós estamos precisando de reposição imediata de recursos, mas os bancos e a forma que eles estão emprestando dinheiro, eles querem 100% de garantia. Claro. Olha, eu te empresto dinheiro, mas eu tenho que ter 100% de certeza que tu vai pagar. E, meu amigo, eu não sei nem se eu vou estar funcionando daqui a 2 meses. A hora de tudo que a gente paga era para vocês dar esse dinheiro e nem pensar em, tu vai ter uma carência de 1 ano tu pagando juros, mas é para a gente conversar daqui a 2 anos, para refazer a empresa nisso aí. Então, é muito difícil. Não deixaram de ser bancos, né? Não deixaram de ser bancos. Isso, e não tem, o BNDES falou que a taxa de juros é essa e o banco pode botar um spread máximo de tanto. Todos os bancos estão trabalhando com spread máximo. Claro. Então, eles não estão em nenhum momento sendo caridosos, é o spread máximo e as garantias máximas. Não sei se o Mazzaroli já deu uma olhada nisso, eles estão todos muito, muito... falam que querem ajudar, mas eles estão colocando o máximo de juros possível, permitido, e com 100% de garantia, para te dar o máximo do prazo. Então, é muito, 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 muito desumano esse lado aí da ajuda. Os bancos estão ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu não sou um tomador de banco. Desde o ano 2000 que eu não desconto uma duplicata, nem peço nenhum empréstimo para eles, mas esse eu fico imaginando que a gente, não digo gordura, mas a gente cuida das nossas contas com muito zelo, faz esse encontro muito bem, e deve ter gente que deve estar com muita dificuldade, e isso depende do funcionamento da nossa indústria. A forma que eles estão disponibilizando esses recursos é injusta e imoral, na minha opinião. Meu Deus. E deixa eu perguntar uma coisa, se você... Hamilton. Desculpa, Mazzarolo, mas além desse salário mínimo aos funcionários, né, vinculado à garantia do emprego, vocês receberam algum outro tipo de ajuda, né, da prefeitura, do governo, ou mesmo de entidades ligadas à indústria, sei lá, o sistema Fierg, Senai, Sebrae? Vocês estão recebendo apoio nesse sentido de alguma instituição? Não, na realidade, complementando aquilo que o Anderson disse, nem nisso, 67% dessas empresas que se inscreveram para que um salário fosse complementado nos funcionários, 67% foi negado. Eu fui, inclusive, eu pessoalmente, que tinha que ir lá, na Secretaria da Fazenda, porque não conseguem explicar por quê. Então, 67% já foi negado. Então, não sei se o Anderson já conseguiu. Entre as 33, possivelmente, mas eu entre as 67. Consegui, para nós veio. Tá, e as dificuldades realmente para esses empréstimos via BNDES, que seriam baratos e interessantes, eles realmente estão com uma complexidade de tal forma que também acredito que ninguém tenha alcançado isso. O próprio Banco do Brasil, do qual eu opero, entre outros, ele abriu mão de poder viabilizar, porque o risco de não receber é todo dele, ele não pode ter um spread suficiente para poder se remunerar. Então ele abriu mão de ser um dos canais do governo para viabilizar as empresas. Então realmente a situação está bem complexa. Outros bancos que estão realmente, que eu até teria me inscrito, mas não, eu pelo menos não recebi nenhuma caixa de fósforo. E para retomar as atividades, eu já de saída, já naqueles dias de reclusão, de clausura, vamos dizer assim, eu estava já abrindo mão de recursos que eu tinha lá durante os meus 40 anos, que eu tinha guardado um dinheiro de, bom, um dia eu vou ficar velho, porque eu não estou ainda velho, mas o dia que eu ficar velho eu vou ter agora que guardar de novo para o dia que ficar velho, porque abrir mão desse dinheiro, de recursos que eu tinha, que teriam sido essa função justamente para retomar as atividades, porque do governo, realmente,
E eu tenho uma linha direta até com esse ministro, que na época fiz uma campanha para ele, mas a conversa dele foi: sistematizem eu me lembro da palavra que ele disse, vocês devem sistematizar documentos com os diagnósticos. Isso lá digo, mas nós estamos abaixo d'água, precisando desses recursos, precisando de condições, vamos nos reunir para sistematizar um diagnóstico. Será que vocês não sabem que nós estamos precisando? Será que tem que fazer o quê? Reuniões, cafezinho? É burocracia. Realmente isso é muito triste. Como diz o Anderson, a coisa não está. O governo parece que ele está fazendo promessas, mas na realidade criando todos os empecilhos para que o dinheiro não seja liberado. É diferente, sempre digo diferente o que funciona bem no governo é o fiscal. O fiscal não precisa de sistematizar nada, não precisa de reunião, não precisa de helicóptero, ele chega na tua empresa, se ele acha que tem que multa, se ele acha que tem que fechar, ele fecha. É interessante, uma pessoa só, não precisa de reunião para isso. Entendi. E tirando então tirando a prefeitura e o governo, vocês não receberam apoio de nenhuma entidade, mesmo da indústria, vocês estão se apoiando mesmo em vocês, nos seus funcionários, nos clientes, nos fornecedores. É essa rede da própria, a cadeia da indústria gráfica que está se ajudando, é isso? Isso. No nosso caso, eu não consegui captar ainda nenhum desses apoios, a não ser salário. Nós sabemos de algumas iniciativas do Sistema S mesmo, de oferecerem planos de recuperação. Entendo que ele é de grande valia, mas já é moroso, porque são mais de 2 meses, né, mais de 70 dias já do início da tragédia, e quem precisa tomar alguma medida já empenhou tudo que tinha para tentar fazer a empresa. Então, tu te captar, tu receber esse plano e através de profissionais deles para fazer um diagnóstico e tudo. E isso parece uma coisa para mim quase utópica, porque quando que alguém vai chegar lá? Vai demorar 2 meses, 3 meses, e não se tem esse tempo. Nós estamos na UTI. Exato. A indústria está na UTI, é recurso imediato, remédio na veia, dinheiro e ação, e isso não tem, não tá. Então fala, vai sair essa norma e tudo. Algumas empresas pequenas, aí no nosso caso não se aplica, ganharam 15 mil reais, acho, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei, porque não me aprofundei, porque não cabia. Eu olho, estamos fora, daí acabamos não participando. Tem o Pronamp, que veio a 150 mil reais para as empresas pequenas, que eu lembro disso, a juro de agiota, 1,7 ao mês, também, que eu acho que é outro absurdo, né? Pelo amor de Deus, o cara vai ficar com uma dívida para ele ali que fatura pouco, impossível de pagar. Então, entendo que esse aí até foi um recurso mais fácil de se retirar, até 150 mil, mas é muito bom. Hoje uma impressora digital aí não paga uma revisão nelas, isso aí. Então são poucos recursos. Referente a impostos, tá? Impostos federais, houve uma prorrogação, mas é aquela prorrogação de 60 ou 90 dias que tu vai ter que pagar ali na frente. E com faturamento quase a zero, não tem sentido essa prorrogação de impostos. Ela era para ter uma solução, mas olha, daqui a 5 anos tu vem falar comigo sobre esse imposto. Imposto tu produz, tu paga. Então nós vamos ficar sem produzir. Seu Mazzaropi ficou 30 dias embaixo de água sem produzir esse tempo todo e vai ter que pagar o imposto daqui a 1 mês. Então não tem sentido. As ações são muito utópicas. Outro fator, Anderson, que a gente, e para vocês até da nossa Ondas Impressas, o setor gráfico, ele demanda muito dinheiro, muitos recursos. Uma placa hoje é 30 mil, 40 mil, diferente de um outro setor, que o nosso recompor um mercado não é tão difícil. Agora, a indústria gráfica, ela realmente, uma digital, como falou Anderson, uma digital é 600, 700 mil reais. E essas realmente, aquelas que ficaram abaixo d'água, elas só para sucata.
A programação visual Essa não recupera. não tem a mínima chance de recompor. E são valores altos, não são valores tão baixos, tão pequenos como se imagina em outros setores que até teoricamente seriam mais rápidos e com menos custo. Falando disso, falando da Eu fiquei recuperação, com né? 5 digitais quais- embaixo d'água. É isso que eu ia perguntar para Anderson. vocês. Nessa parte de recuperação, o que está sendo mais complexo? São os equipamentos, sei lá, computadores? O que é o mais complexo aí que vocês ainda estão batalhando para recuperar? Ou teve equipamento que vocês acham que não vai ser recuperado? Como é que está isso? No nosso caso, o mais difícil tem sido a digital, tá? Apesar de ela ficar num dos lugares mais altos da empresa, as placas delas têm baterias e tudo, e essas placas têm um custo muito alto de reposição, e nós não estamos tendo mão de obra aqui. Não, a mão de obra para conserto dela está muito escassa, então eu já estou esperando técnicos a, depois das primeiras incursões há 3 semanas, e não, então a digital ela está sendo a mais complexa. Na parte mais industrial, os danos eles são fortes, entendeu? Mas a gente tem conseguido grande êxito, grande êxito. Montamos uma sistemática de limpeza de componentes e que o prejuízo tem sido pouco. É muito gasto com mão de obra técnica, os técnicos cobram fortuna. Faço um parênteses aqui que tem diversos técnicos, inclusive trabalhando como voluntários, também, que é um lado muito, muito legal, mas eles também precisam se sustentar, entendeu? Então, a gente tem conseguido um meio termo entre alguns que não estão sensíveis e outros que estão muito sensíveis para isso. Então, eu agradeço muito, muito aos técnicos, assim. Essa parte que nós ficamos submersos, também nós fizemos agendamento com diversos técnicos, que também ajudou um pouco na parte da recuperação industrial. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu dar esse panorama, de nossa parte, tentar dar a maior solidariedade possível em relação a vocês. Campanhas têm sido feitas, doação de livros, por uma parte, evidentemente, movimentações da indústria, aumentar essa pressão, inclusive, sobre os fornecedores, o que você acaba de dizer antes. Eu acho que isso é importante também, quer dizer, técnicos que não sejam do Rio Grande do Sul, mas de outras partes, que possam ser disponibilizados para ajudar vocês mais rapidamente, para que possam, apesar de todo o contexto ainda ser complicado, que vocês possam sair dessa situação o mais rapidamente possível, embora as marcas psicológicas disso seguramente ainda duram algum tempo. Tânia, você tinha uma pergunta final para fazer? Sim, depois da pandemia eu fiquei ainda mais cética com aquela ideia de que grandes tragédias melhoram as pessoas. Mas eu tenho que perguntar para vocês, acho que o Mazarolo já adiantou um pouco, dessa experiência, né? Apesar de todas essas marcas que vão ficar por muito tempo, o que vocês levam? O que ficou pessoalmente em cada um de vocês dessa terrível experiência? Bom, se dependesse eu primeiro a falar sobre isso, a gente sabe que as tragédias, sendo grandes ou pequenas, elas selecionam as pessoas. E tem aquele que é bom se torna mais bom na tragédia, na dificuldade, na crise. Agora, aquele que é mau se torna mais perverso. Ele aproveita a tragédia, então, e o que aconteceu aqui, o que aconteceu na pandemia, era muito comum isso, as pessoas, agora o mundo vai melhorar. Não vai. O mundo vai continuar exatamente naquilo que ele é. Aqueles que eram bons se tornaram melhores, porque eles aproveitam justamente as dificuldades para ver que nós somos falíveis, nós somos mortais, e que nós precisamos de alguém superior a nós. E esses se sensibilizam mais, realmente. Ela faz bem para as pessoas de bem. A tragédia, a dificuldade e a crise, ela tem isso, a gente se ajuda, a gente se abraça, a gente sabe que nós necessitamos como seres sociais. Agora, os maus, infelizmente, mostram a sua maldade, mostram o seu lado negativo. Então,
Por isso que até Deus permite, eu vejo certas situações difíceis, certas dificuldades, para que as pessoas mesmo se conheçam. Ele conhece todos nós, mas nós muitas vezes não conhecemos nem a nós mesmos e nem quem está conosco. Então o resultado que a gente vê é justamente essa situação, inclusive até política. A gente olha que poderiam se estender uma mão com tanta facilidade, com tantos recursos, com tanta rapidez, uma pessoa que está, eu diria lá, necessitada de uma mão amiga, e parece que a pessoa rodeia de helicóptero e vai de helicóptero e faz promessas e fica nisso. Então, essa é realmente uma lição que a gente, observando com mais profundidade, percebe justamente esses momentos de dificuldade, onde tem aquele que dá bom discurso, mas não age, e aquele outro até que parece ser até o inimigo, mas naquele momento ele te estende a mão. Naquele momento ele aparece, ele se faz presente e ele sente a mesma dor que tu estás sentindo. Isso é realmente uma lição muito importante, e as pessoas, nós sabemos que temos que vencer também nessa lição, e eu aprendo que eu tenho que quase começar de novo, mas, como falei há pouco, para quem Deus deu a vida a um ser humano, é o bem mais importante que nós temos. E nós temos que nos conscientizar que pela vida nós alcançamos mais vida. E aí a vida é construída por dentro. As coisas que vêm do lado de fora, elas perturbam, atrapalham, sem dúvida alguma. Mas elas não são capazes de abater ou deixar alguém prostrado. A gente nota que a história da humanidade, ela sempre acontece, ela sempre se fortalece quando as pessoas notam que elas precisam estar unidas, trabalhar e levantar a cabeça. E elas vão à frente. E isso sempre aconteceu, e se Deus quiser, nós, Anderson, companhia, nós estamos com esse espírito de disposição, de vontade, e daqui a um ano a gente olha para trás e vai dizer, bom, graças a Deus vencemos. Para você, Anderson. Se era essa a minha palavra final, Com certeza. eu diria, agradeço ao Milton, agradeço a Tânia por essa oportunidade maravilhosa, e que certamente Deus nos abençoe também o Anderson, a sua empresa, os seus colaboradores, pois nós necessitamos certamente trabalhar muito aqui na Terra e ter também um poder espiritual que nos ajuda muito e que certamente nos dá força, coragem, e por esses valores que são invisíveis, eles se tornam realmente práticos e prósperos em nossos caminhos. Então te agradeço a oportunidade. Fantástico. E certamente que Deus nos abençoe a todos. O que fica dessa experiência? Em primeiro lugar, sei que é uma coisa meio controversa, mas eu sou muito grato por poder estar aqui conversando com vocês, com a cabeça muito, muito, muito equilibrada, entendeu? Porque eu recebi apoio de muita gente, tá? Falei aqui da rede de amigos, teve colegas aí de São Paulo, um colega me ligou e falou assim, Anderson, já passei por situação semelhante, eu sei que a folha pesa, pega todos os funcionários que tu quiser, manda aqui para minha empresa que eu pago o salário deles, entendeu? Então, eu preciso de gente para trabalhar. Eu teve colega me oferecendo produção gratuita de impresso, então eu sou muito grato por ter passado por isso e ter conhecido esse lado de muitas pessoas que com certeza me modificou muito também nessa questão. E como experiência profissional, eu não temo mais nada. É uma experiência assim, ó, gente, nós estamos reconstruindo as nossas empresas em 30, 60 dias com centenas de informações cruzadas e gerenciais. Está sendo uma experiência fantástica, se a gente pode olhar o lado positivo, e isso existe aquele estresse pós-traumático, mas eu acredito, em todos nós estamos levando isso muito a sério, na negociação com fornecedores, com mão de obra, com funcionários e tudo, nós teremos um crescimento pós-traumático, entendeu? Eu acredito nisso e por isso eu sou muito grato pelo que a gente está passando. Já passei inúmeras crises, o Covid todos nós passamos, mas essa tragédia ela é de proporção bíblica,
Aqui no Rio Grande do Sul é bíblico o que está acontecendo. A gente está se reconstruindo mesmo. É uma terra que foi tomada. Estão falando aqui do nosso mundinho de Porto Alegre, mas se tu pegar toda a costa do estado, tá tudo destruído. Tem gente lá ainda que não conseguiu tirar o barro da casa, entendeu? Não, então os negócios. Então acredito profissionalmente que eu vou conseguir tirar muita coisa boa disso aí, principalmente no crescimento profissional e na união que eu tenho com os meus sócios, com a minha família. Ela se tornou, desses 3 dias que nós dormimos lá, passamos frio, fome, ainda mais forte e única para isso. Então, isso ficou muito mais forte. Eu tô assim, estamos preparados para ir muito mais longe. Essa é a minha palavra. E agradeço a todo mundo que nos ajudou aí para isso. E até aqueles que falaram que não, porque também me tornou mais forte. Tá certo. Bom, a gente deixa aqui de nossa parte, minha parte, um imenso abraço para vocês, toda a força do mundo para vocês e que vamos em frente, vamos superar tudo isso, se Deus quiser. Amém. Tânia? Amém. Faço minhas palavras do Hamilton. Amém. Muita Amém. força para vocês. De alguma forma, se o Ondas Impressas puder ajudar, a gente ajuda. A gente divulgou algumas campanhas que a Bigraf fez, acho que o Hamilton já citou, dos livros e mesmo de ajuda efetiva para as gráficas. Então, e agradeço muito, muito a participação de vocês, a participação emocionada de vocês. Muito obrigada por vocês falarem ao Ondas. Obrigada, muito obrigada, Anderson, muito obrigada, Mazzarolo. E é isso, pessoal. Obrigado, eu que agradeço. Né, Hamilton? Amém. Obrigado. É isso Vamos aí. lá. Muito Grande obrigada, abraço. gente. Ficamos e vamos manter contato. Vamos Até sim. mais. Um abração a vocês, fiquem com Deus todos. Até mais. Obrigada, Amém. gente. Obrigada, ouvintes. Obrigada, seguidores, quem está assistindo a gente. Até o próximo episódio.